Imagine estar em um quarto silencioso onde cada sombra parece se mover. De repente, o coração para e a respiração some. A jovem abre os olhos, mas não está mais no hospital. Ela cai em um abismo escuro, cercada por gritos e sombras que tentam devorá-la. Uma voz sombria sussurra: "Você nunca voltará." E quando tudo parece perdido, um clarão rasga a escuridão, revelando um segredo que ninguém deveria ver. O que essa mulher testemunhou entre o céu e o inferno não é ficção. É um relato real, que vai mexer com tudo o que você acredita. Você está preparado para ouvir a verdade que o inimigo tentou esconder por séculos? A sala estava mergulhada em um silêncio quase sobrenatural. Pesado, sufocante, como se o próprio ar tivesse medo de se mover. Apenas o som ritmado de um monitor cardíaco quebrava a monotonia. Mas de repente ele se calou, deixando espaço para passos lentos ecoando pelo corredor do hospital em Lisboa, Portugal. O som das solas contra o chão encerado parecia mais alto do que deveria, aumentando a tensão de quem estava ali dentro. No leito, uma jovem mulher, Rebeca Sardão, 34 anos, repousava imóvel. Sua pele ainda estava pálida, marcada por eletrodos colados às pressas durante a reanimação. O suor frio escorria pela testa, e seus olhos, abertos demais, encaravam o teto sem piscar, como se buscassem algo invisível que escapava à percepção de todos ao redor. A atmosfera era tão densa que até os médicos e enfermeiros acostumados a situações críticas trocavam olhares de desconforto. Alguns diziam que era apenas efeito colateral da parada cardíaca, um choque natural do corpo após minutos sem vida. Mas quando Rebeca finalmente abriu os lábios, não foi uma respiração profunda ou um pedido de água que saiu de sua boca. Foi um sussurro gélido tão fraco que parecia carregar o peso de outro mundo. "Eu estive lá, entre o céu e o inferno." As palavras ecoaram no silêncio como um trovão abafado. Um arrepio percorreu a espinha de todos que estavam presentes. As mãos dos enfermeiros tremeram. E até os médicos, homens treinados para lidar com a morte, pararam por um instante, congelados diante daquela confissão. Era como se por um breve momento, o hospital tivesse deixado de ser apenas um prédio terreno e se transformado em uma porta entre duas dimensões. Mas afinal, o que realmente aconteceu durante os minutos em que o coração de Rebeca parou? Ela contou que assim que o coração parou, foi como se tivesse sido puxada para dentro de um abismo sem fim. Estava em queda livre, ouvindo gritos que não vinham de sua mente, mas de milhares de vozes presas em sofrimento. As paredes daquele lugar pareciam vivas, cobertas por sombras que se moviam como se quisessem alcançá-la. A jovem dizia que sentia um calor sufocante, como se cada respiração queimasse seus pulmões. E em meio àquele caos, uma figura surgiu diante dela. Olhos escuros, sorriso cruel e uma voz que dizia: "Você nunca voltará." Mas se tudo parecia perdido, o que fez com que sua alma não fosse consumida por aquela escuridão? No instante em que acreditava estar condenada, quando o desespero já havia tomado cada parte de sua alma, um clarão surgiu no horizonte daquele abismo sombrio. Não era apenas luz, era como se o próprio sol tivesse explodido diante dela, dissipando em segundos a escuridão que parecia eterna. As sombras que antes a agarravam com fúria recuaram em gritos de ódio, contorcendo-se como serpentes queimadas pelo fogo. A jovem descreveu que naquele momento sentiu algo que não existe neste mundo. Uma paz tão profunda que silenciava todo medo, como se braços invisíveis a envolvessem, tirando-a do tormento. Seu corpo parecia leve, e pela primeira vez ela respirava sem dor. De repente, seus pés tocaram um caminho estreito, feito de algo que lembrava cristal, mas brilhava como ouro líquido. Ao redor, se estendia um campo dourado infinito, onde cada folha reluzia como se fosse feita de luz. Vozes suaves começaram a entoar cânticos que ecoavam por toda parte. Não eram apenas sons, eram palavras que falavam direto ao coração, trazendo vida e esperança. E diante dela, surgiu uma presença majestosa, tão imensa que não caberia em palavras. Não havia rosto definido, mas dela emanava um amor indescritível, como se cada olhar, cada batida de luz dissesse: "Você não está sozinha, eu sempre estive aqui." Ela jurava que naquele instante era como se os céus tivessem se rasgado apenas para que pudesse contemplar aquele lugar.
Mas a pergunta que ecoava dentro dela permanecia: por que eu, entre bilhões de pessoas, recebi permissão para ver tanto o inferno quanto o céu? Enquanto os médicos lutavam para reanimá-la no hospital em Lisboa, Portugal, algo muito maior acontecia em outra dimensão. Ela relatou que demônios tentavam puxá-la de volta para a escuridão, enquanto vozes angelicais proclamavam que sua vida ainda não havia terminado. O choque no peito que os médicos aplicavam era sentido como golpes de luz atravessando sua alma. Cada descarga elétrica parecia afastar as sombras, até que um rugido furioso ecoou. Ela não me pertence mais. Nesse momento, a jovem viu como se correntes se rompessem diante de seus olhos. Mas que mensagem divina estava escondida por trás desse livramento tão intenso? Quando finalmente abriu os olhos, o som constante das máquinas parecia um eco distante, quase irrelevante diante da intensidade do que ela havia vivido. Suas mãos tremiam, seu corpo ainda estava frágil, mas os olhos brilhavam com lágrimas que não eram de medo, e sim de um choque profundo. Ela sussurrou entre soluços: eu realmente vi o céu e o inferno. É real. Tudo o que nos ensinaram sobre o além é apenas uma parte da verdade. Naquele instante, ela lembrou das mãos invisíveis que a envolveram, do calor que parecia atravessar sua alma, e do olhar amoroso de uma presença que parecia conter todo o universo. Um anjo apareceu em sua visão e disse com uma voz que reverberava em seu coração: conta o que viste, porque muitos ainda dormem, ignorando a verdade que pode libertá-los. Desde aquele dia, sua vida nunca mais foi a mesma. Ela deixou para trás o medo, abraçou a fé e hoje percorre igrejas e comunidades pelo mundo, alertando sobre as armadilhas do inimigo, mostrando que a eternidade é real e que a esperança de Deus é verdadeira. O relato dela não é ficção, é um chamado urgente à verdade, um convite para que cada um abra os olhos e enxergue além do que é visível. E você? Está realmente preparado para descobrir o que o inimigo espiritual escondeu de nós por séculos? Antes que seja tarde demais, essa experiência nos lembra de algo profundo. A vida não termina quando o coração para de bater. Existe um céu glorioso preparado para aqueles que escolhem a presença de Deus. Mas também existe um inferno real para os que rejeitam sua graça. O testemunho dessa jovem não é apenas um relato impactante, é um alerta para todos nós. Hoje, enquanto há tempo, precisamos decidir de que lado estaremos quando a eternidade se abrir diante de nós. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos relatos. Escreva aqui nos comentários: você acredita que o céu e o inferno são reais? Quero muito saber a sua opinião. E lembre-se, cada testemunho é uma oportunidade para fortalecer a sua fé e aproximar-se mais de Deus. Que Deus os abençoe, amém, e graças a Deus.